A graça e a paz de Jesus, igreja. Muito bom estarmos aqui hoje para podermos aprender da palavra juntos. E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos, no capítulo 19. Nós continuamos de onde paramos na última semana. Atos, capítulo 19, a partir do versículo 23. Semana passada nós encerramos aí no versículo 22. Hoje nós continuamos Atos 19. E nós continuamos com Paulo em Éfeso. A partir do versículo 23, nós lemos até o final. Eu creio que todos encontraram. Atos 19, 23. E diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourivês chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não há somente o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Artemis dos Éfesos! E em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era o causador do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é Artemis dos Éfesos! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsuls. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Neste caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento.
que o Senhor venha transformar as nossas vidas através da sua palavra. Faz isso, Senhor. Glorifica o teu nome. Exalta, Senhor, o nome de Cristo. Abençoe e alimenta o seu povo. Essa é a nossa oração. Hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você estava aqui na última semana, nós começamos, na verdade, continuamos na última semana, mas falamos de algumas coisas que acontecem quando nós pregamos a palavra. Quando o apóstolo Paulo ele chega em Éfeso, e ali por ali ele permanece durante 2 anos pregando a palavra de Deus. E nós vimos alguns resultados da palavra, quando nós vimos os milagres que eram feitos através da vida do apóstolo Paulo. Nós vimos também que aquelas coisas que a palavra de Deus trazia para Deus, o seu nome ser glorificado. Nós vimos em terceiro lugar que existia um arrependimento e mudança de vida, uma vez que aquelas pessoas que praticavam bruxaria, magia negra, vinham diante de Paulo e dos seus companheiros e queimavam em praça pública os seus livros de magia. Nós vimos então que eles abandonavam os seus falsos deuses. Em quinto lugar, nós vimos que existe uma orientação, uma direção de Deus. Tudo isso quando a palavra de Deus é pregada. Agora, um sexto ponto, ou um sexto fator que nós vamos ver hoje, é que um sexto resultado aqui da pregação da palavra fiel vai trazer perseguição e tumulto. Uma vez que a palavra de Deus é pregada com fidelidade, ela vai trazer tudo o que nós vimos anteriormente. Milagres são feitos, vidas são transformadas, deuses, falsos deuses são abandonados, pessoas são libertas, o nome de Deus é feito grande. Mas a palavra de Deus, sendo pregada com fidelidade, também vai levantar oposição, perseguição, tumulto. Nunca se engane de que nós vamos conseguir pregar e viver piedosamente sem que sejamos perseguidos. Porque a palavra de Deus já nos adverte sobre isso. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós seremos perseguidos por causa da palavra. Então é isso que nós vamos ver hoje aqui. Aí a partir do versículo 23, se você tiver com a Bíblia aberta, diz assim que naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. E até aqui eu já creio que para todos vocês já é comum do que Lucas está falando aqui quando ele fala do caminho, porque várias e várias vezes ele repete isso, o caminho, do caminho. Do que Lucas está falando aqui? Ele está falando de Jesus, ele está falando do cristianismo. Eles ainda agora estão começando a ser chamados cristãos, ainda Lucas está usando o termo o caminho. Então está conectado com o cristianismo. Mas por que gera um grande tumulto a pregação do evangelho? Porque se você se lembra daquilo que eu falei nas últimas semanas sobre a cidade de Éfeso, nós precisamos entender aspectos, características da cidade, para que possamos entender o que está acontecendo aqui. Éfeso havia se tornado uma cidade muito rica e influente por causa do templo da deusa Diana. A adoração da deusa, o templo da deusa era uma coisa imponente, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pessoas vinham de todas as partes para adorar a deusa Diana, ou Artemis. Então, nós tínhamos um templo proeminente em Éfeso, com uma adoração a essa deusa. Com pessoas, como o texto mesmo nos diz aqui, com pessoas de todo o mundo vindo para adorá-la. Então, o que aconteceu foi que toda a economia, a influência e o poder que a cidade tinha e exercia, vinha diretamente da adoração a essa deusa. Todo poder aquisitivo, dinheiro, influência, o poder de influenciar o resto do império, vinha do fato de que dentro da cidade, a adoração a Artemis era muito forte. Então, Éfeso era vista como a cidade de Diana, ou a cidade de Artemis. As pessoas iam para lá. E isso tudo gerava o quê? Lucro. Porque as pessoas que viviam daquela
idolatria, que faziam e produziam peças, imitações do templo, miniaturas do templo, eles vendiam isso muito caro, e essas pessoas compravam, então vinham pessoas e mais pessoas, então era um negócio muito lucrativo, a idolatria. De forma que toda a cidade, toda a economia da cidade girava em torno do templo. O templo era muito importante para a vida daquela cidade. Agora, o que acontece é que a palavra havia sido espalhada por toda a região, como nós vimos no versículo 10 anteriormente. Agora, no versículo 26 aqui, de novo, o texto vai nos dizer que o Demétrio aqui ele está falando, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, e em quase toda a província da Ásia. Então aqui em quase toda a província da Ásia, o texto está nos lembrando do versículo 10, daquilo que já havia falado, que o apóstolo Paulo, durante 2 anos, ele havia pregado dia e noite, diariamente. E ele vai pregando, e o evangelho vai se espalhando. E não apenas em Éfeso, mas em toda a província. De forma que o texto nos diz no versículo 10, que todo judeu, todo grego, ouviu falar da palavra de Deus, do caminho, na província da Ásia. Então o evangelho se espalhou. Agora, o que acontece aqui é que Paulo tem uma pregação. E qual que é a pregação de Paulo? Ele vai falar o quê? Junto com a pregação do evangelho. E você vai vendo que o apóstolo Paulo, constantemente ele faz isso, como nós vimos até aqui andando em Atos. Constantemente o apóstolo Paulo ele faz o quê? Anexado, atrelado à pregação do evangelho. Ele vai pregar contra o quê? Contra a idolatria. Contra os ídolos que eles adoravam. Então o apóstolo Paulo apresenta o evangelho, prega o evangelho, fala da morte, da ressurreição, do ministério de Jesus Cristo, mas ele fala também do abandono, da necessidade do abandono dos falsos deuses. Então constantemente, se você prestar atenção em quantas vezes nós já falamos sobre esse tópico, sobre a idolatria, nos textos de Atos, você vai ver que constantemente volta-se nesse ponto, e nesse ponto, de novo, e de novo, e de novo. Então a palavra estava libertando pessoas, mas também estava trazendo muito prejuízo para aquelas pessoas, que viviam do quê? Do templo. Porque uma vez que você está lá, e você começa a pregar, e a palavra começa a se expandir pela Ásia, e você começa a falar, os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. As pessoas começam a abandonar essa idolatria, começam a abandonar esses deuses. O que vai acontecendo com a economia, com aquelas pessoas que dependem disso para viver, que fazem ídolos com as suas próprias mãos? Se os ídolos feitos com mãos humanas não são deuses, eu vou comprar um ídolo? Se eu entendi o evangelho, como que isso afeta a minha vida? Eu vou abandonar os ídolos, e não apenas vou abandonar, também não vou comprar mais. Então a economia de toda a cidade está indo por água abaixo. Todo o sistema que depende da idolatria, todo o sistema que depende da falsa religião, todo o sistema opressor, todo o sistema de escravidão que mantinha as pessoas escravas, aquele sistema estava sendo destruído. E é lógico que isso vai gerar problemas. Então, aquelas pessoas que viviam na escravidão, essas pessoas não queriam que isso acontecesse. Agora, o problema todo aqui, se você perceber, o problema todo aqui com Demétrio, ele não é religião. O problema todo aqui é dinheiro, influência e poder. Essas 3 palavras, elas estão, sem estar citadas aqui diretamente, elas estão impermeadas nesse texto que nós acabamos de ler. Dinheiro, influência e poder. Porque é exatamente essas 3 coisas que um ídolo representa. E que a adoração falsa de falsos deuses representa. E se você notar aqui o que Demétrio está falando, versículo 25 de novo. Reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade.
Então a base de tudo aqui é dinheiro. Ele não está preocupado com a religião. Ele não está preocupado com a deusa Diana. A preocupação dele é, se ela perder o seu status, se ela perder a sua fama, eu perco o meu dinheiro. O problema todo aqui não é religioso, é de dinheiro, influência e poder. Esse aqui é o problema dele. Aí depois ele vai lá, mais para frente, ele vai dar uma abafada no caso todo aqui, para mostrar que ele está interessado nela. Mas ele não está interessado nela. Ele não quer perder o quê? O negócio lucrativo dele. E algumas lições que isso aqui vai nos ensinar. E o primeiro delas é o perigo da fusão de religião e comércio. Religião e comércio. Mas a gente nunca viu isso na nossa época, né? Como se fosse alguma coisa nova. Aí nós vamos vendo que tudo essas coisas que nós vamos vendo na Bíblia, aí nós comparamos com o de hoje, e nós vemos que nada mudou, que as coisas continuam da mesma maneira. Mas como que funciona isso? Muitas igrejas têm deixado de pregar o evangelho com medo de perder a sua influência, o seu poder e o seu dinheiro. Por quê? Como que pregar o evangelho vai me fazer perder a minha influência, o meu poder, o meu dinheiro? Porque para muitas pessoas a mensagem do evangelho, ela não é palatável. Se você pregar sobre pecado, porque se você vai pregar o evangelho de verdade, você vai pregar sobre pecado. Se você vai pregar o evangelho de verdade, você vai confrontar pessoas. Você não vai deixar elas confortáveis no lugar delas. Você vai confrontar. Mas nós vivemos numa época, como disse o apóstolo Paulo, que eles terão coceiras nos ouvidos. E eles ajuntarão para si mestres que lhes digam o que eles querem ouvir. É por isso que nós vemos igrejas lotadas de gente. Aí você fala, mas como que aquela igreja pode ser uma falsa igreja? Se a igreja está lotado de gente. Bom, os templos também estavam lotados de gente. Comprando ídolos, adorando falsas imagens. Da mesma maneira. Mas o evangelho, ele confronta tanto os que estão de fora, porque o apóstolo Paulo está confrontando os que estão de fora, mas tanto os que estão de dentro. Os que estão fora de fora da igreja, nós confrontamos com o evangelho, mas o evangelho confronta a nós que estamos na igreja, porque essa tendência de misturar religião com comércio existe até hoje. Então, a máquina vai crescendo. Eu vou atraindo pessoas, com um discurso palatável, com um discurso manso, com um discurso que as pessoas querem ouvir. Aí a gente vai enchendo a igreja, aí a gente começa a ganhar um dinheirinho, a igreja começa a expandir, ela começa a criar uma influência onde ela está, ela começa a criar um poder aquisitivo, ela começa a ter poder aonde está, por causa do seu dinheiro. Mas o problema de tudo isso é que você começa fazendo isso. E aí você começa a ter que manter aquele sistema da maneira que você iniciou ele. Como que funciona isso? Se eu atrair pessoas com um falso evangelho, eu vou ter que manter essas pessoas pelo falso evangelho. Porque se eu pregar o falso evangelho, o verdadeiro evangelho, eu vou perder essas pessoas. Então, algumas mensagens nós não podemos falar. Mensagens como pecado, como mudança de vida, como transformação, necessidade de arrependimento, de abandono dos seus ídolos. Por quê? Porque agora nós estamos uma igreja grande, nós precisamos manter a nossa influência, o nosso poder, o nosso dinheiro. E esse é o perigo de misturar religião com comércio. Nós começamos a comercializar a religião. E esse não é apenas uma coisa que acontece fora das denominações evangélicas, fora da igreja. Nós vemos isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, para manter essa estrutura funcionando, a gente tem que adaptar aí a mensagem do evangelho, que não é evangelho de nenhuma maneira. Agora, uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que muitas pessoas rejeitam o evangelho pelo mesmo motivo que Demétrio está rejeitando aqui. Por que Demétrio e todos os seus companheiros estão rejeitando a pregação do evangelho aqui? Porque eles amam o quê? Dinheiro, influência e poder. Para muitas pessoas, quando nós pregamos o evangelho,
A resposta muitas vezes é essa aqui: se eu aceitar esse evangelho, eu vou perder minha fonte de lucro. Porque muita gente, como Demétrio nesse texto aqui, tem uma fonte de lucro desonesta. Tem uma fonte de lucro, ele vive da escravidão de outras pessoas, da escravidão de outras pessoas. Então, o evangelho vai confrontar esse modo de vida dessa pessoa e vai demandar que ela saia disso. Aí a pessoa pondera: não, se eu receber esse evangelho aqui, então eu vou perder minha fonte de lucro. Não tem como. Ou eu vou ter que parar de fazer isso. Quantas vezes você prega o evangelho para alguém, ou alguém vem na igreja e ouve o evangelho, e às vezes não volta. E aí às vezes você pergunta para a pessoa: mas o que aconteceu? Você estava meio que empolgado. Não, mas se eu ficar na igreja, se eu for na igreja, se eu estar na igreja, eu vou ter que parar de fazer isso. E isso é aquele meu pecado de estimação, e eu não quero abandonar. Então eu não quero deixar o meu pecado por causa da igreja, por causa do evangelho, por causa de Cristo. Então eu nego o evangelho por causa dessas coisas. Agora, a outra coisa que o evangelho vai demandar de nós é o abandono dos nossos falsos deuses. Nós vamos falar um pouquinho sobre os falsos deuses daqui a pouco. Mas o evangelho, ele vai demandar de nós abandonar os nossos ídolos. Ídolos que nós fizemos com as nossas próprias mãos. Talvez a nossa época seja mais exato dizer o ídolo que nós criamos com a nossa própria imaginação. O evangelho vai nos fazer abandonar esses deuses. Mas abandonar esses deuses não é fácil. Eles vão resistir até o final. Então, se eu abraçar esse evangelho que você está me falando, eu vou ter que perder tudo. Eu vou perder a minha influência, eu vou perder o meu poder, eu vou perder o meu dinheiro. Eu vou perder tudo. E muitas vezes as pessoas ainda hoje deixam de abraçar o evangelho por causa das mesmas coisas que Demétrio deixou de abraçar o evangelho. Porque ele negou o evangelho, porque ele sabia que estava em risco o seu dinheiro, a sua influência e o seu poder. Agora é engraçado porque ele usa uma palavra muito interessante no versículo 26. Como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando muita gente. É interessado porque a gente fala que quem está desviado é quem está fora da igreja, né? E aí Demétrio, que ele usa essa palavra para Paulo, ele atribui ao evangelismo, ao trabalho de pregação, de evangelização, de exposição da palavra de Deus, o quê? Ele está desviando muita gente. Quando a pessoa está fora da igreja, ela está desviada. Mas agora para ele, aqui para Demétrio, quando ele está fora do paganismo, ele está desviado. Então ele acusa o apóstolo Paulo de desviar pessoas. A pergunta é, como ele está desviando pessoas? E a resposta que o texto vai nos dar, e o próprio Demétrio vai nos dar aqui, é o seguinte: diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Aqui ele resume o centro da mensagem de Paulo. Então você vai vendo a importância que a pregação contra a idolatria, ela tinha na mensagem de Paulo. Junto com o evangelho, ele sempre apresenta a necessidade de abandonar os falsos deuses. Tanto é que Demétrio aqui, a única coisa que ele cita, aquilo que ele resume a pregação dele ele está pregando que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Mas de onde que Paulo tirou isso? E isso aqui que Paulo está falando é a base de toda a Bíblia. Onde nós encontramos isso aqui? No primeiro mandamento. Se você se lembra do primeiro mandamento, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faças para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu e embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O nosso chamado é adorar somente o Senhor. Não terás outros deuses além
de mim. Essa é a base dos 10 mandamentos. E se você estuda os 10 mandamentos, você vai entender por que essa é a base dos 10 mandamentos. Porque todos os outros mandamentos estão colocados sobre esse pilar. Ele sustenta todos os outros. A Bíblia toda está colocada sobre esse pilar. Qual o pilar? Monoteísmo. Está colocado sobre esse pilar. Só existe um Deus. Como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6. Escuta, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Então aqui, esse aqui é o chamar de Israel. É aquilo que eles recitam todos os dias. Escuta, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Não existe outro Deus. Só Ele é o Senhor. Você deve amar somente a Ele, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ele é o Senhor. Isso nunca mudou para nós. Nosso chamado é amar o Senhor da mesma maneira. E Paulo estava desviando as pessoas com essa mensagem. De voltar para Deus, abandonando seus falsos deuses. Essa era a mensagem central do apóstolo Paulo. Porque só Deus é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Só Ele. Então, necessariamente, apresentar o evangelho é confrontar os ídolos das pessoas. Nós vamos confrontar os ídolos das pessoas. E por que o Senhor tem que ser o centro da minha vida, o centro da sua vida? Por que Deus tem que ser o objeto do seu amor, o centro do seu amor? Porque qualquer outra coisa que você amar mais do que Deus, isso vai te escravizar e vai te matar. Qualquer outra coisa que você amar na sua vida mais do que você ama a Deus, isso vai te escravizar. E no final, isso vai te matar. É por isso que Deus, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Uma vez alguém me disse assim, me perguntou, eu lembro quando eu estava na faculdade ainda, no Missouri. Um amigo perguntou assim para mim, eu não entendo esse seu Deus aí. O que você não entende? Ele é um Deus carente de adoração. Por que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas? Tem que amar a Deus. Ele não é carente, não entendo essa necessidade que ele tem de adoração. Aí eu respondi para ele assim, bom, ele não é carente, em primeiro lugar, por quê? Porque ele não recebe qualquer tipo de adoração. Não é qualquer tipo de adoração que serve para o Senhor. Ele só recebe aquela adoração que é feita em espírito e em verdade. Em segundo lugar, ele não é um Deus carente, porque ele não precisa da sua adoração. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa de nós. Ele é Deus. Se nós existimos, se nós não existimos, não faz diferença para Deus. Então, adorar, amar a Deus, não é por causa de Deus, é por causa de você. Porque se você fizer qualquer outra coisa, Deus na sua vida, isso vai te matar. Isso vai te matar. E como que isso funciona? O que é a idolatria? Qual que é a essência da idolatria? A idolatria é você amar coisas ruins. A idolatria é o pecado. Idolatria, a essência da idolatria é essa. É você pegar coisas boas e transformar elas no seu Deus. Idolatria é você fazer de qualquer coisa que não seja Deus, te dá identidade, te dá propósito para a sua vida, te dá esperança, te dá felicidade. Quando a sua identidade, o seu propósito, a sua esperança, a sua felicidade vem de qualquer outra coisa que não é Deus, isso é idolatria. E nós podemos fazer de coisas boas, eu não estou falando de pecado, coisas pecaminosas. Você pode fazer de coisas boas ídolos na sua vida. Porque, por exemplo, e talvez esse seja o grande exemplo e o mais usado, dinheiro em si, ele não é mau. Tem nada de errado com o dinheiro. Mas se você ama o dinheiro, se é o dinheiro
que te dá identidade, se é o dinheiro que te dá propósito, se é o dinheiro que te dá esperança. Ah, se eu tiver bastante dinheiro, então eu estou tranquilo. Se é o dinheiro que te dá felicidade, então você fez dele o seu Deus. Deus não é o seu Deus. Eu costumo usar muito esse exemplo de ilustrar dessa maneira. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e vêm para a igreja com esse discurso aqui: eu vou para a igreja, mas eu vou se Deus me der isso. Aquilo que vem depois do ser é o seu Deus. Deus não é o seu Deus. Você não está amando a Deus, você está usando a Deus. Deus é apenas um objeto para você conseguir aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que é o seu verdadeiro Deus. E tem o oposto disso também. Eu vou ficar na igreja enquanto o Senhor me manter tendo isso, porque não poucas as vezes as pessoas saem da igreja, aí você pergunta: por que saiu da igreja? Porque Deus me tirou isso, porque eu perdi isso. Se você saiu por causa disso, é porque você nunca esteve lá por causa de Deus. Deixa eu usar um outro exemplo. Imagina que uma mulher está noiva, e esse homem que ela está noiva é muito rico, é um homem muito influente, é um homem muito poderoso, um homem que tem muito dinheiro. Mas ele mexe com ações, e você sabe que as ações, elas mudam de uma hora para outra, pode acontecer alguma coisa no mundo, e você perde tudo que você tem. E aí esse homem, da noite para o dia, ele perde tudo que ele tem. Tudo, absolutamente tudo. Eles estão com o casamento marcado, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, eles casam amanhã à tarde. Hoje, sexta-feira, ele perde tudo que ele tem. Então ele vai para a casa da sua noiva e explica para ela o que aconteceu e fala assim para ela: eu perdi tudo, mas pelo menos eu tenho você. E o nosso casamento é amanhã. E eu sei que pelo menos eu tenho você. Aí, de repente, essa mulher, ela olha para ele e fala assim: não, como assim? Acabou. Acabou. Não tem mais casamento. Aí, ele fica sem entender. Mas por quê? Como assim? Não, mas você não tem mais nada. Nada. Então, não tem como a gente casar. Qual seria a sua reação se você fosse esse homem? Qual seria a sua reação? Por que essa mulher estava com ele? Por causa do amor que ela tem por ele? Por causa daquilo que ele tinha. Porque ele tinha o poder de dar a vida para ela, que ela desejava. Porque ele tinha coisas que ela gostava, que ela amava. Nunca foi por causa dele. Nunca foi. Então ele se sente o quê? Usado. E como isso se aplica para Deus? Porque nós fazemos isso com Deus toda hora. E nós esperamos que Deus esteja ok com tudo isso. Esteja ok em ser usado por nós. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a motivação do nosso coração de estar aqui hoje à noite, aliás. Eu me lembro de uma época na minha vida, antes da minha conversão, quando eu ia na igreja, e eu saía da igreja com esse pensamento: fiz tudo que eu tinha que fazer para Deus essa semana. Agora Ele vai ter que me abençoar. Eu tenho vontade de morrer quando eu lembro disso. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, ainda hoje assim, e você sai por aquela porta: fiz tudo que eu tinha que fazer para Deus essa semana, porque semana sem culto é semana sem bênção. Como se Deus dependesse do culto para te abençoar. Se fosse assim, meu irmão, minha irmã, você estava morto. Você estava morto. Mas glória a Deus, porque Ele não depende disso. Mas você entende a nossa ação para com Deus? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com as mãos de Deus, com aquilo que Ele pode nos dar, do que quem Deus é. Quando a Bíblia nos ensina a buscar a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele faz. O fazer de Deus é consequência. As bênçãos de Deus na sua vida são consequências do amor dEle. Porque a gente não merece nada. Só o fato de você estar respirando aí no seu lugar hoje já é fruto da graça de Deus. Ele não te deve nada. E aí a gente pensa que a gente tem o direito de ficar embirradinho com Deus.
Estou bravo com Deus, não vou na igreja essa semana. Oh, meu irmão. Mas, como eu já disse aqui, a gente ainda vive essas mesmas coisas que eles viviam lá, porque a gente ainda vive em Éfeso hoje. A gente pensa que esse negócio de idolatria, era só lá naquele tempo, acontecia só lá, mas aquele mundo é igualzinho ao nosso mundo. O mundo em que vivemos hoje é tão pluralista como era Éfeso. Porque lembra que eles são pagãos. A essência do paganismo tem Deus para tudo quanto é coisa. Tem o Deus do romance, o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, o Deus da colheita, o Deus de tudo. Tudo tinha um Deus, que era adorado dependendo daquilo que você amava, daquilo que você queria. Ele era adorado por causa daquilo que você amava. Aí nós pensamos, nós somos mais pluralistas hoje. Nós adoramos apenas um Deus, será? E esses montes de ídolos que nós fazemos para o nosso coração, que agradam a nossa vida? Naquele tempo, então, cada pessoa tinha o seu Deus, e a paz era mantida pela tolerância religiosa e pelo relativismo. Como que funciona hoje? Qual que são as duas grandes virtudes da pós-modernidade? Tolerância religiosa e relativismo. Ninguém tem a verdade. Não existe verdade absoluta. A sua verdade é boa para você. E o que é bom para você, talvez não seja bom para mim. Então, a segunda coisa, a consequência do relativismo é a tolerância. Eu tenho que ser tolerante. Por quê? Porque ninguém está certo em nada. Não existe uma verdade absoluta. Esse é o slogan, essas são as qualidades que nós precisamos no nosso tempo, se a gente quiser viver em paz com os outros. Eu tenho que tolerar a religião do outro, não apenas tolerar, eu tenho que aceitar que ele pode estar certo, eu posso estar errado, porque senão eu sou o quê? Eu sou uma pessoa fechada. Como assim? Que você acredita que só o cristianismo salva, só Jesus salva. Aliás, esse é o único problema. Se você quer fazer paz com todas as religiões do mundo no cristianismo, é só a gente tirar um artigo definido e mudar ele para indefinido. Como que funciona isso? É só a gente parar de falar que Jesus é o Senhor, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E falar que Ele é mais um Senhor, Ele é outro Senhor. É só você tirar esse artigo definido que Ele é o Senhor, o Deus, e colocar Ele é mais um Deus. Nós fazemos paz com todas as outras religiões do mundo. A gente pode aí entrar num ecumenismo religioso. Só que para nós, e não apenas porque nós acreditamos na nossa cabeça isso, mas a palavra de Deus diz que Ele é o único caminho. Então, quando nós falamos, nós não estamos querendo excluir ninguém. O Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso sobre ele. Então, eles viviam nesse tempo de que todo mundo tinha o seu Deus. E você pode adorar o seu Deus, eu adoro o meu Deus, eu sou tolerante com o seu Deus. Os romanos colocavam deuses no panteão dele a todo momento. Vamos colocando os deuses aí, você adora o que você quiser, para manter a nossa pax romana, ou a paz romana. Então eles eram pluralistas, eles tinham uma tolerância religiosa e um relativismo, porque ninguém estava certo, ninguém tinha verdade, não existia verdade absoluta. Mas tudo isso parece muito com o que nós vivemos hoje. Pelo menos é isso que eles querem fazer que nós acreditemos, que não existe verdade absoluta, que você tem que tolerar tudo e todos. Entenda que eu não estou falando para não amarmos ninguém, para sair batendo em ninguém, não é isso. Mas nós defendemos aquilo que nós cremos. Porque aquilo que nós cremos é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. E ela fala que Jesus é Deus, o único Deus, e não há outro. Então, cada um adorava o Deus que poderia dar aquilo que ele amava. Cada um buscava o Deus. Tinha gente que gostava de dinheiro, tinha gente que gostava de orgias, tinha gente que gostava de bebedeira, tinha gente para cada coisa lá. E tinha um Deus para cada coisa dessa. E cada um adorava o Deus que dava aquilo que ele amava. Então, em essência, eles não amavam os deuses. Eles amavam aquilo que o coração deles desejava. Eles buscavam esses deuses como um meio para conseguir aquilo que eles queriam. E não mudou isso até hoje.
Porque ainda hoje nós adoramos o Deus que nós criamos com a nossa imaginação. Ainda hoje é assim, nós vivemos em um tempo onde a experiência é a regra que mede tudo. Já perceberam isso ou não? Nós vivemos nesse tempo que o que valida é a sua experiência. Ninguém pode chegar para você e falar, olha, Deus é assim. Esses são os atributos de Deus. Você tem que adorar a Deus dessa maneira, porque essa é a maneira revelada nas Escrituras. Se você chegar para alguém falando isso, não, você está por fora. Você não sabe do que você está falando. Você é uma pessoa exclusivista. Ninguém pode definir o que é Deus para você. Você tem que saber o que é Deus, quem é Deus para você. Você tem que experimentar Deus. E você vai definir através da sua experiência religiosa quem é Deus. Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo está pregando contra aqui? Porque se Deus é definido pela sua experiência religiosa, cada um de nós temos a nossa experiência religiosa. Se Deus é definido pela sua experiência, pelo seu achismo, pelas suas emoções, esse não é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que você criou com a sua imaginação. E você está adorando o Deus que você criou com as suas mãos. E o texto nos diz, tanto aqui quanto no capítulo 17, versículo 29, que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Eu parafrasaria ou acrescentaria, o Deus feito pela imaginação do homem também não é Deus. Porque nós queremos um Deus que não nos contradiz, um Deus que aceita tudo que a gente faz, um Deus que passa a mão na nossa cabeça a todo momento, que aceita o nosso pecado e fala que está tudo ok, porque Deus te ama e é tudo em nome do amor. Esse é o Deus que a gente quer. Mas a Bíblia não dá margem para a gente ter esse Deus. E aí a gente entra no problema. Mas nós queremos esse Deus que nós criamos com a nossa própria imaginação. Então nós entramos naquilo que o apóstolo Paulo está condenando, na idolatria, porque esse é o tempo que nós vivemos. E não são poucas as pessoas que você escuta falando isso. Não, eu defino quem é Deus para mim através da minha experiência. E não são poucos líderes religiosos que falam isso. É você que define. Está no seu coração. É o que você sente. Meu irmão, se o seu cristianismo depender daquilo que você sente, você não vai durar no cristianismo. Amém? Não no cristianismo verdadeiro, pelo menos. Por muito tempo. Você não vai. E aí a gente faz uma comparação entre os deuses de antes e o Deus de agora. Porque em todo o Antigo Testamento, como eu já disse, os deuses estavam ligados a alguma coisa que as pessoas amavam. Dinheiro, sexo, você fala o que você vê na sua cabeça. Então, romance, casamento e etc. Aquele negócio de fazer aquele feitiçozinho para você conquistar aquela pessoa, isso não nasceu agora, tá? Já existe desde que o mundo é mundo. Então, eles adoravam aquilo que eles gostavam, que eles amavam. Agora, qual que é a diferença deles e a gente? Eles eram muito claros naquilo que eles amavam, que eles gostavam. Eles adoravam os ídolos deles abertamente, e eles sabiam que eles estavam adorando os ídolos deles para ter aquilo que eles amam. Agora, qual que é a diferença deles e nós? Nós colocamos uma casca religiosa, nós falamos que nós amamos Deus, que nós amamos Cristo, que nós obedecemos ao Senhor, mas lá no fundo, nós amamos os ídolos que nós criamos. Então a diferença deles e nós é essa. Eles faziam isso abertamente, a gente faz isso em segredo. A gente não tem nem a capacidade de reconhecer que nós estamos adulterando contra o Senhor, que nós adoramos ídolos que foram criados pela nossa própria imaginação, ou que tomaram o lugar de Deus, porque o nosso coração, por causa das nossas paixões desordenadas, como diria Agostinho. Nós vamos criando esses deuses, adorando esses deuses, abandonando o Deus verdadeiro, e quando o calo aperta, a gente fala assim, mas em nome de Jesus, Senhor. Como se o nome de Jesus fosse alguma coisa, o feitiço que a gente usa, o talismã, o amuleto mágico, para conseguir aquilo que a gente quer.
Não é? Então, nós vemos uma outra coisa aqui a partir do versículo 27, que diz assim: não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também do templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia, e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. E esse versículo aqui para mim é o versículo de ouro desse texto todo. Por quê? Porque aqui nós vemos, basicamente, aquilo que eu já falei no começo, o problema de tudo aqui é dinheiro, não é os deuses, porque ele vai falar aqui de novo, não somente há perigo da nossa profissão perder a sua reputação, ele está preocupado com perder dinheirinho dele, dinheirinha, não quer perder, mas aí ele vai usar uma camuflagem religiosa aqui, mas aqui ele vai revelar para nós o quê? O grande poder dos ídolos e a sua impotência. O grande poder dos ídolos e a sua impotência. Mas, Rodrigo, essa frase é contraditória. É como o texto é. E eu fiz questão de mostrar isso aqui. O grande poder e a impotência dos ídolos. Por quê? Olha o que ele fala, de novo. Mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito. A grande deusa vai cair em descrédito. E ela é tão grande, tão majestosa e tão magnífica, que ela precisa que um artesão defenda a sua reputação. De tão grande que ela é. De tão maravilhosa, de tão majestosa que ela é. Cair em descrédito. E da própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade. Ela é tão divina, na verdade o texto grego que vai falar assim, que ela vai perder a sua divindade. Talvez essa seja uma tradução mais literal. Existe o perigo da grande deusa, da deusa Diana, adorada por todo o mundo, perder a sua divindade. Como que um Deus perde a sua divindade? E isso aqui é uma ironia que Lucas deixa muito claro aqui para nós. Então aqui nós vamos ver que existe algo muito poderoso nos deuses, mas que os deuses ao mesmo tempo são vazios e sem nenhum tipo de poder. Então nós vamos perder a nossa fonte de lucro, a nossa influência. Essa é a preocupação central dele aqui. A nossa fonte de lucro, a nossa influência. E a grande Artemis vai cair em descrédito e perder a sua divindade. E ele está defendendo isso aqui dela. Imagina se eu tenho que chegar aqui todo domingo para defender a divindade de Deus. E defender Deus. Imagina uma vida dessa. Você tem que defender Deus. Era isso que basicamente que ele está fazendo. Agora, os ídolos têm uma influência e um poder grandioso sobre as nossas vidas. Contudo, eles não têm nenhum tipo de poder. De novo, é uma contradição de termos. Os ídolos têm muito poder sobre a nossa vida, mas os ídolos não têm nenhum poder sobre a nossa vida. Como assim? É exatamente isso que o texto está falando aqui. Eles são objetos de grande poder, mas sem nenhum poder. E como que essas duas coisas se encontram? Como que eles podem ter poder e não ter poder ao mesmo tempo? Dessa maneira. Os ídolos só têm poder, aquele poder que nós damos a eles. O ídolo só tem poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, se eu der poder para ele. Exemplo. Se você faz do dinheiro de novo, o ídolo da sua vida, o que acontece quando você perde seu dinheiro? Você entra em desespero. E não são poucas as vezes que pessoas muito ricas, que têm muito dinheiro, perdem seu dinheiro. Eu já vi isso várias e várias vezes. E, inclusive, na última semana escutei uma história de um dos nossos irmãos aqui da igreja, que aconteceu isso de novo, uma pessoa que perdeu o seu emprego, perdeu a sua fonte de renda, e ele se matou. Porque não conseguia viver, não sabia o que fazer, não conseguia encarar a sua família. E, aliás, isso é muito comum no Japão. Muito comum. Mas você vê isso constantemente. A última vez que eu vi um jornal, por exemplo, uma história dessa, foi que o empresário perdeu tudo que ele tinha, ele pegou um revólver, ele entrou dentro da casa dele, matou a esposa, matou os filhos e se matou depois, porque ele não conseguiria viver, dar uma vida
pobre para a família dele. Ele não conseguiria ver os filhos dele crescendo sem aquilo que eles tinham. Quem é o Deus dele? O Deus dele consumiu ele. Porque os nossos deuses vão dar exatamente aquilo, o oposto daquilo que eles prometem para nós. Que é identidade, felicidade, sentido para a vida, propósito. Então, se nós fazemos de qualquer outra coisa o nosso Deus, o Deus para a nossa vida, o que vai acontecer? E esse é o grande perigo, é isso que Deus não quer para a sua vida e para a minha vida. Se você faz de qualquer outra coisa Deus para a sua vida, quando isso for tirado de você, a sua vida está destruída. Se você fez o centro da sua vida, a sua beleza, meu irmão, minha irmã, você vai envelhecer. Se você fez o centro da sua vida, romance. Se você fez o centro da sua vida, até mesmo a sua família, os seus filhos, e por algum motivo Deus levou os seus filhos, o que vai acontecer com você? Você não tem chão, você não tem mais vida, e não são poucas as pessoas que isso acontece. Porque elas tiraram Deus do centro e colocaram outra coisa. E perceba que eu não estou falando de coisas pecaminosas. Mas nós podemos fazer de qualquer coisa ídolos na nossa vida. E esse é o nosso grande perigo. Então, todas as vezes que nós colocamos Deus no centro, fora do centro, colocamos outra coisa no centro, quando isso é tirado de nós, nós desfalecemos, a nossa vida acaba. Quer fazer um teste? Cai de cama no hospital, porque ali acabou tudo. Beleza? Você não tem mais trabalho, você não pode mais fazer nada, você está impotente para fazer qualquer coisa. Ali você vai ver quem é o Deus da sua vida. Ali você vai ver. Nós só vamos entender que Jesus é tudo que nós precisamos quando Jesus for tudo que nós temos. Nós só vamos entender que Jesus é tudo que nós precisamos quando Ele for tudo que nós temos. É por isso que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você tem que passar por essa luta e perder tudo mesmo, para chegar na boca no pó, mas não tem mais nada mesmo. Sabe por quê? Porque Deus quer te ensinar a depender apenas dEle. Porque aí, você vai poder falar como Jó falou, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas só pode fazer uma oração dessa, como o apóstolo Paulo faz em Filipenses. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Tendo, não faz diferença nenhuma. Por quê? Como assim, apóstolo Paulo? Por quê? Porque eu aprendi a estar satisfeito nele. Ele fez de Deus o centro da sua vida. Nós só vamos conseguir responder às adversidades da nossa vida dessa mesma maneira quando Deus for o centro. E Deus propositadamente vai nos deixar passar por momentos na nossa vida em que só vai restar Ele. Para nos trazer crescimento, para nos trazer mais para perto dEle. Agora, no versículo 28 ao 34 aí, vai mostrar a consequência de você tocar nos ídolos das pessoas. E aí, o texto vai dizer assim, que eles ficaram furiosos, a cidade toda estava em tumulto, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte nem sabia por que estava ali. Os estudiosos nos dizem que o templo, ou que o teatro de Éfeso, ele cabia por volta de 24 a 25 mil pessoas nele. Você consegue imaginar 24, 25 mil pessoas reunidas ali? Uns gritando uma coisa, a deusa Diana, a Artemis, e outros não sabiam nem o que estava gritando, outros nem sabiam por que estava ali. Aquela confusão, o tumulto que se generalizou pela cidade. Porque todas as vezes que nós tocarmos nos ídolos das pessoas, elas vão ficar ofendidas. Nunca pense que você vai... Talvez você conheça pessoas que você sabe exatamente, nossa, você está falando aí, agora eu lembrei de uma pessoa, o ídolo dela eu sei que é esse. Experimenta colocar a mão lá. Só experimenta. E falar para ela, minha irmã, acho que você deveria parar de fazer isso, eu acho que isso aí está tomando lugar de Deus na sua vida. Você se prepara para a guerra, você se prepara para o tumulto e para a confusão. Porque você mexe em qualquer coisa, mas você não mexe no meu ídolo. Você deixa ele lá quietinho. Por que a gente não pode mexer nos ídolos das pessoas? Porque o ídolo é aquilo que me dá senso de propósito. É aquilo que traz felicidade. É aquilo que eu amo.
Então, toda vez que nós mexemos nos ídolos, eles vão trazer tumulto, sofrimento para a nossa vida, e as pessoas vão se levantar. E aí, para encerrar, versículo 35 ao 41, o texto vai nos falar que o escrivão aqui da cidade, ele se levanta e apresenta uma razão muito lógica do que está acontecendo ali. E ele consegue desfazer todo aquele tumulto com apenas a razão, com a lógica. Ele fala assim: meus irmãos, vocês trouxeram esses homens aqui, eles não fizeram nada. Eles não roubaram os templos, eles não blasfemaram contra a deusa Diana. E o problema de tudo isso é que naquele tempo, quando se começava uma revolta na cidade, Roma era acionada. Os soldados romanos vinham, matava todo mundo, destruía a cidade para tomar o controle, que foi o que basicamente que aconteceu no ano 70 em Jerusalém, quando começou uma revolta em Jerusalém. Roma veio, acabou com tudo. Então eles corriam esse perigo aqui, de perder todos os seus privilégios. Então o escrivão da cidade acalma eles com isso. Mas o que isso aqui ensina para você e para mim? Ensina isso. Se eles vão nos acusar de alguma coisa, que seja por viver o evangelho, por pregar a palavra de maneira bíblica, de expor os ídolos do nosso meio. Se eles vão nos acusar de alguma coisa, que seja de viver o evangelho e não de desordem pública. Porque tem muito mais gente hoje causando confusão por aí, por causa de briga, por causa de desordem, por causa de confusão, de coisas periféricas ao cristianismo, e mais envergonhando o nome de Cristo, do que trazendo glória para Ele. Se então for para nós sermos acusados de alguma coisa, que sejamos acusados, como Paulo foi aqui, de viver o evangelho, de pregar a palavra. Porque no final, eles vão ter que assumir que nós não fizemos nada de errado. Nós não fizemos nada de errado. Então, se nós vamos sofrer por alguma coisa, que nós soframos por obedecer a palavra de Deus. Mas, em último lugar, para abraçar o evangelho, você vai ter que deixar os seus falsos deuses. E isso vai te custar dinheiro, influência e poder. Para a gente abraçar o evangelho, não se engane. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e desprezar o outro. Para nós abraçarmos o evangelho, nós vamos ter que estar disposto a abrir mão dos nossos falsos deuses, dos nossos ídolos. Mas muitas vezes nós vamos perder tudo, porque muitas pessoas perderam tudo por causa do evangelho. Mas o nosso tudo nunca vai poder ser comparado ao tudo que Jesus entregou por nós. Porque Ele deixou a sua glória para se tornar um filho de um carpinteiro. Ele deixou a majestade para, como ele diz, o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça, para viver uma vida simples, humilde. Ele deixou tudo por amor a você. Então o nosso tudo nunca vai poder ser comparado com o tudo do Filho de Deus. E não apenas isso. Ele morreu por você, Ele ressuscitou, Ele se assenta à destra do Pai e de lá reina, soberano, para nos dar a verdadeira riqueza que esse mundo não pode dar. Porque muitas vezes nós estamos procurando a riqueza que esse mundo pode dar, mas esse mundo tem um ouro que brilha, mas ele não é precioso. Nós nos atentamos para coisas que se veem, quando a Bíblia nos diz, atentem-se para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Ele morreu para nos dar o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza. Ele morreu para nos dar a verdadeira influência. A influência de sermos homens e mulheres de Deus que vão impactar o meio que nós estamos, por causa dele. Não é nada em nosso, mas ele nos morreu para nos dar o verdadeiro poder. O poder de sermos filhos de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai, que é santa, que é verdadeira, que é viva, que confronta, que consola, que transforma. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos dar graça, Deus, para identificarmos os ídolos das nossas vidas e abandoná-los.
dedicando a nossa vida completamente ao Senhor, fazendo do Senhor o centro da nossa vida, a razão da nossa vida, aquilo que nos dá identidade, aquilo que nos dá senso de vida, de propósito. Que o Senhor, Pai, venha ser mesmo o nosso Deus e único Deus das nossas vidas. Então abençoa, Senhor, assim a nossa vida. Nos dá graça para viver a Tua palavra. Abandonar os nossos falsos deuses, mas pregar o verdadeiro Deus para aquelas pessoas que estão sedentas ao nosso redor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.